Olá, meus amigos do meu Cantinho Verde. Aqui quem fala é Mário Franco, diretamente aqui da minha casa em Olambra. Nesse vídeo eu quero mostrar algumas dicas, na realidade vão ser 10 dicas importantes, dicas de ouro, de como cuidar de mini plantas. Você que tem assim um local bem pequenininho, mora num apartamento pequeno, mas você gosta de plantas, então é possível que você tenha um localzinho especial reservado para essas mini plantas. E hoje está bem em moda, né? O plantio dessas suculentas pequenininhas, que são vendidas em vasos de tamanho pequenos, né? É muito fácil encontrar isso nas gardens. Então, vamos às 10 dicas. Será um vídeo bem curtinho, de tal forma que não vai deixar ninguém cansado. Dica número 1. Escolha um lugar apropriado na sua casa para colocar essas plantas. Você vai procurar um espaçozinho dentro dela. Se for em casa é bem mais fácil, né? Porque você vai ter mais espaço, né? Mais amplo. Em locais melhores, apartamentos pequenos, vai ser um pouquinho mais difícil, mas não é impossível não. Você sempre vai olhando bem, você vai se achar sempre um lugarzinho, seja na sala, na área de serviço, ou até no seu quarto. Se tiver um terraço na casa, melhor ainda, tá certo? Dica número 2. Cuidar da luminosidade do local. Nesse ponto, esse local que você escolheu, você tem que verificar a luminosidade, a intensidade dela. Se bate sol ou não, porque o sol, dependendo da época do ano, ele vai mudando de direção. Então, locais onde que não batia sol, em outras épocas do ano vai ter sol e vice-versa. Ou locais que você já sabe que praticamente você vai ter claridade, mas vai ser sempre um local com sombra, apesar de ter bastante luz. Mas você tendo bastante luz, há tranquilamente condições de as suas plantas prosperarem, tá certo? Dica número 3. Escolha as mudas certas. Hoje é fácil encontrar nas gardens esses vasinhos de suculentas, esses vasinhos bem pequenos, são baratinhos, né? Só que eles estão simplesmente identificados como suculentas. Só que ali tem de tudo. Então, num primeiro momento você pode até trazê-los para a sua casa, e chegando em casa depois, devagarinho, você vai procurando identificar um a um, de tal forma que você vai ter condições melhor de cuidar. Porque normalmente, apesar de ser uma planta pequenininha, estando num vasinho pequenininho, às vezes elas são bem grandes, são plantas de mais de 5 metros de altura, que nem eu mostro a seguir. Bom, eu quero mostrar aqui um exemplo de como plantas imensas você pode semear em pequenos vasos, tá vendo? E elas ficando em pequenos vasos, elas não vão praticamente se desenvolver e vão ficar como um bonsaizinho, tá? Então esse aqui é o cacto candelabro, uma planta de mais de 5 metros de altura. Vou mostrar, ela tá maravilhosa aqui no vizinho. Isso aqui eu cortei para mostrar, um pequenininho, tá vendo que aqui essa parte sai bastante aquele leite branco, né? Que é o salato de cálcio, então você tem que tomar cuidado no manuseio. E não pode plantar direto, deve deixar aqui uns 3, 4 dias, até essa parte toda ter uma boa cicatrização. Porque se você plantar direto, essa parte aqui vai apodrecer. Aquela mudinha que eu plantei, eu cortei um pedaço, uma pequena estaca desse, olha o tamanho do cacto candelabro aqui do vizinho. Aqui está meio contra o sol, mas essa muda do lado aqui já está bastante florida, tá vendo?
E ela realmente é maravilhosa. Dica número 4. Identificar para saber como cuidar. Você vai procurar identificar cada mudinha dessa para saber que espécie que é. E enquanto você não conseguir identificar, você coloque no vasinho, por exemplo, uma plaquinha, tipo dessa aqui, colocada, escrito aqui com lápis mesmo, ou no próprio vaso. Que no próprio vaso você coloca uma etiqueta aqui sim do lado e coloque, por exemplo, planta número 1, né? E você vai anotando isso no seu caderno sobre a evolução de cada planta, como é que é. A partir do momento que você souber que planta que é, aí sim você coloque o nome correto dela, nome popular e nome científico. Principalmente, nome científico é onde que você vai saber bastante detalhes sobre a planta. Dica número 6. Regue somente quando necessário. No caso de suculentas, que você ainda não tem a identificação correta ainda, para saber que tipo, como que é o cuidado que você deve dispensar cada uma, como a planta se comporta, então você vai regar de preferência uma vez só por semana, né? Uma boa rega, de tal forma que a água saia até pelo furo de drenagem do vasinho, e de preferência na parte da manhã, de tal forma que a planta absorva o líquido que necessita, e o resto ela vai secando durante o dia e não fique com o solo encharcado. O substrato, é importantíssimo que você use um substrato que tenha boa drenagem, para que não acumule água. Normalmente, esse vasinho que você comprou, ele já vem com o substrato certo. Mas depois, a hora que você for passar para um local maior, aí sim você vai precisar, na troca do substrato, usar o substrato adequado, tá certo? Dica número 7. Tenha um ferramental adequado para o uso. Como você vai estar mexendo com vasinhos pequenininhos, ou mesmo com arranjos, que nem esse aqui, ó, que a gente fez aqui, tá vendo? Vocês vão precisar de ter ferramentas pequenas, ferramentas delicadas. Se você não tiver, tá certo? Você pode fazer adaptação. Pode ser uma colher velha, uma tesoura mesmo, sempre bem esterilizada. Eu vou mostrar em seguida, vejam. Bom, em relação à ferramental, como nós vamos praticamente mexer com um vasinho pequenininho ou com esses arranjos, então você não precisa ter muita coisa. É interessante, para a rega você tenha esse tipo de regador que tem esses bicos bem fininhos, tá vendo? Para que tal forma você consiga, olha, não colocar excesso d'água. Praticamente a tesoura de poda, mas essa tesoura de poda já eu acho grande, eu não uso isso para ela. Eu uso uma tesoura já própria, sempre bem afiada, esterilizada, que eu acho que seria o ideal. Esse joguinho aqui de colherzinhas, né? Minha esposa comprou um novo, então esse aqui ficou para mim. E é bastante prático, porque passou a ser um ferramental ideal para isso tudo. Um borrifador, tá certo? Pode ser um borrifador pequeno. E você vai precisar, eu uso uma chave de fenda, mas pode ser até aqueles palitos de churrasco, etc. Pode usar uma rolha para dar uma socadinha assim em volta, sabe? Eu uso até a própria ponta aqui, ó, tá certo? Mas aí vai ficando a critério de cada um, tá bom? Dica número 8. Use o substrato correto. Bom, isso é bem importante, principalmente depois que você tirar daquele vasinho que você comprou e for montar um seu arranjo ou passar para um vasinho maior. É importantíssimo você usar um substrato próprio para esses tipos de plantas, tá certo? Isso é fácil encontrar em gardens ou casas
que mexe com esse tipo de material, né? Tem que ser um substrato que ele não retenha água, né? Não seja um substrato meio argiloso, como essas terras de jardim. Tem que ser um substrato mais poroso, que tenha uma composição com pinos, etc. Então tem que ser um substrato rico em matéria orgânica, mas ao mesmo tempo que tenha uma drenagem. Isso é fundamental para que você tenha sucesso no cultivo da sua planta. Uma coisa que eu queria falar, veja como que aqui que você vai começando a curtir a coisa. Veja a quantidade, ela solta e vai formando, ó, olha a condição como forma os brotos. Aí, por exemplo, você vai querer um novo vasinho, você vem aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ó. Acho que dá pra ver, né? Aqui já brotou, tá vendo a raizinha embaixo? A brotação. Aí você vem e é só colocar aqui um novo vasinho, tá vendo? E pronto. Só isso. Aí ela vai crescer e vai se transformar numa dessa aqui. Essa outra, por exemplo, você veja a quantidade de raízes que vai se formando, tá vendo? Vocês estão olhando aqui, ó. Ela mesma vai ficando pendente e vai tendo bastante raízes. Aí você vem e faz uma mudinha, um novo vasinho. E assim vai. Você vai se divertindo e ocupando o seu tempo mexendo com a parte das suculentas. Dica número 9. Adube de forma correta. Como nós estamos mexendo com vasinhos pequenos, tá certo? O ideal seria aplicar um fertilizante líquido, né? Você encontra à venda nas gardens, que pode ser o NPK 414-8 ou o NPK 10-10-10. O primeiro seria no caso das suculentas para estimular floradas, né? E você vai aplicar sempre ao redor da planta, né? Não junto ao caule, porque ele aplicado junto ao caule, ele vai praticamente prejudicar a sua planta, tá certo? E esse fertilizante, você procure seguir a recomendação do fabricante, porque varia de um para outro, tá certo? Geralmente são algumas gotas que são misturadas uma certa quantidade de água na hora da rega, mas não em toda a rega, mas espaçado uma vez por mês, tá certo? Seria nesse caso. E finalmente, a regra número 10. Se atualize sempre. É importante que você se mantenha atualizado. Hoje está bem mais fácil em relação a isso, porque tem muita coisa circulando pela internet. Então é mais possível você fazer uma pesquisa. Eu, particularmente, também faço isso, mas eu gosto mais de livros. Eu vou deixar para vocês também uma dica, né, de um livro que eu comprei, que é esse aqui, tá, pessoal? Bom, a dica que eu queria dar em relação a esse livro, que é de cactos e outras suculentas para decoração, dos amigos Mário Lourenço, do Gerardo, da Coral Costa. É um livro, inclusive, que eu tenho a dedicatória dele, aqui do Mário Lourenço, do Gerardo, aqui da Coral Costa. É um livro muito bacana, é ricamente ilustrado, todos os tipos de suculenta, que nem vocês podem ver. E no final,
Tem uma boa parte dedicada à suculenta, com muitas dicas, como cuidar, como fazer arranjo da Carol Costa. Muito bacana. E mais um detalhe, vocês podem encontrar ele, é um livro que custa uma faixa de uns R$100, mas vocês podem agora encontrar ele na editora que é da Plantaro, né? Aqui está o link para vocês entrarem lá. E ele está agora por R$64. Vale a pena, hein? É um livro de mais de 100, você vai encontrar por 64. Eu acho que vale a pena comprar, tá bom? Seria isso. Bom, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, vou pedir aquilo que todo mundo pede. Que curtam o vídeo, dê um joinha, compartilhe e façam comentários. Esses comentários, fica à vontade de vocês. Pode fazer, inclusive, não dessa referida postagem, e sim falar sobre outros assuntos, pedindo novas postagens, sugerindo alguma coisa, tá certo? Tá bom então, um abração a todos.